E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Alexandre e eu estou gravando mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre boas práticas na composição de slides. Bom, a atividade que eu passei para vocês vão elaborar um slide. Eu vou deixar na plataforma o slide modelo, certo? Para vocês não terem tanto trabalho. E nesse modelo vocês apenas vão colocar as explicações, as imagens e apenas isso, fazer a montagem de acordo com o texto que você pegou. Bom, mas eu gravei essa videoaula porque eu acho muito importante você saber produzir um bom slide, ok? Vamos dar início. Bom, vamos começar a falar sobre a estrutura do slide. Na estrutura a gente tem todo o contexto, a gente tem que ter o design, as fontes e o conteúdo que você vai pôr no slide. Tem também um trabalho legal com cores, tem as transições, animações. Vamos verificar os alinhamentos, divisões e organização, certo? A paginação, os títulos, a enfatização de textos e por fim vamos ver a bibliografia, agradecimentos finais e questionamentos. Na postura, nesse slide aqui eu também falo sobre a postura de apresentar. Né? Se caso você estivesse apresentando TCC, vou falar um pouco sobre o modo de vestir, o modo de falar e a sua postura na apresentação, bem como a interação com o público. Bom, começando pelo design. Sempre, quando a gente fala em design, é a estrutura do slide, né? Essa parte aqui branca que vocês estão vendo, com essas imagens que não saem, né? São permanentes a todos os slides, né? No caso, essa caixinha azul aqui e essa linha aqui separadora. Bom, sempre crie um design simples, certo? O ideal é você ter fundo branco e poucas divisões, né? A exemplo que eu fiz essa divisão aqui, que separa o título principal dos tópicos. Você pode usar também essa ferramenta aqui, que é essa marcação para separar o que? Um tópico no subtópico, ok? Bom, evite utilizar os designs do PowerPoint. Por quê? Os designs do PowerPoint é uma garrancheira, né? Muito colorido, cheio de imagens, cheio de linhas e traços. Nunca tem um fundo branco, sempre são fundos coloridos e normalmente as imagens têm um fundo branco. Aí dá um contraste horrível, certo? O ideal é você utilizar o slide mestre. Aqui quando você vai desenvolver slide, tem uma função lá, slide mestre, que você cria o design, seu design particular. Como foi o meu caso aqui, criei esse design aqui particular, não existe. E esse padrão, essa estrutura desse design deve estar padronizado para todos os slides, ok? Quando a gente fala em fonte, ó, esse texto aqui do título tem uma fonte, esse subtítulo tem uma fonte, e o conteúdo já é outra fonte. No caso aqui é 30, 20 e 18. O importante é que a parte explicativa, a parte que você vai estar explicando, ela fique bem visível. Então eu aconselho no mínimo você colocar a fonte tamanho 18. E quando a gente fala o tipo da fonte, normalmente eu coloco o quê? E o ideal a ser colocado são fontes sem serifa, que é o caso Arial, Tahoma e Verdana. Eu comumente uso Arial. Então, aqui em cima, nesse subtítulo e no texto, todas as fontes são em Arial, certo? Agora aqui é tamanho 30, negrito, aqui é 20, negrito, e aqui é Arial, 18 sem negrito, ok? Porque as fontes com serifa não são tão interessantes? Porque elas têm uma difícil visualização e existe uma distração nela, nas terminações de cada letra existe uns prolongamentos que de certa forma às vezes dificulta até a visualização. Essa fonte aqui mais grosseira é melhor para se ver, certo? No máximo utilize dois tipos de fonte diferentes, mas eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho para tudo sempre colocar, né, a mesma fonte. Bom, uma coisa importante é a informação que você está escrevendo no slide. Sempre evite escrever muita informação.
Muito texto vai confundir os espectadores, né? E vai demonstrar que você está inseguro com relação à sua apresentação. O ideal é você colocar uma frase resumida que lembra o contexto do que você vai apresentar, do que você vai falar. Tá ok? Se eu fosse explicar, escrever no slide tudo que eu estou falando para vocês, o slide aqui ia ficar com muito texto. Então eu boto só um lembrete e começo a verbalizar, fala sobre o que aquilo está sendo, daquilo que está sendo exibido. Ok? Bom, uma coisa que não se deve permitir é erros de ortografia. Então não coloque palavras com erros, sem acentuação, sem pontuação. O que acontece muito, tem slides que todas as letras, por exemplo, desse título aqui estão maiúsculas. Não é interessante fazer isso, você coloca apenas a primeira letra maiúscula, certo? E se tiver alguma palavra a mais que você queira enfatizar, você coloca o caso aqui Arial, negrito, ó, maiúsculo, certo? Como eu fiz aí, só para enfatizar. O ideal é obedecer essa ordem, né? Só a primeira letra maiúscula, o resto é minúsculo, ok? Nunca deixar em caixa alta todas as letras. Bom, as cores. Isso aqui é um fator super importante, certo? O que acontece? Tem gente que adora colorir o slide, acha que é carnaval e coloca todas as cores que pode no slide. Se muda uma letra, já muda de cor. Não é interessante. Nunca faça isso. No máximo é permitido você manter a cor preta do slide. No caso, como esse slide é branco, o contraste melhor para ele é o que? A cor preta, óbvio, né? Se o slide fosse preto, que eu não aconselho nunca um slide preto, a fonte deveria ser branca. Mas é que tá. No máximo, utilize uma cor, por exemplo, o preto está aqui. Se eu quiser enfatizar alguma coisa, colocar em vermelho. Mas perceba que existem cores que não são interessantes, por exemplo, azul e amarelo. Se você colocar essa cor aqui para enfatizar um texto, dificilmente o espectador poderá ver o que está escrito, certo? Então evite isso, colorir letras com várias cores diferentes. E também evite o seguinte, comumente slide a gente utiliza para apresentar também imagens. Então é interessante, por exemplo, essa imagem aqui, dê uma olhada aqui, ó. Nessa parte aqui desse contorno, o fundo é branco. Então dá a impressão que a imagem está inserida dentro desse slide mesmo, porque o fundo é branco. Entretanto aqui não, ó. O fundo é azul, você percebe os recortes. Então é mais bonito uma imagem que tenha fundo branco e você encontra mais imagens de fundo branco do que colorida para se pôr em slide. As transições. O que acontece? O pessoal usa e abusa de transições, né? Então, quando a gente fala de apresentação acadêmica, interessante é criar um slide funcional e não um filme de ficção científica, né? Uma porrada de efeitos, sons, mudança de cor, pisca-pisca, evitem isso. Então, o PowerPoint tem muito recurso audiovisual, né? A menos que você esteja fazendo um filme, né? Então evite esses recursos audiovisuais. Quando posto de forma exagerada, né, normalmente vai distrair o espectador e às vezes tirar a atenção dele do que está sendo apresentado, né? Então, no máximo, eu utilizo aí a transição que não mude a posição do slide para confundir o espectador. O que acontece? Tem transições que isso aqui, esse slide vai girar, vai mudar de posição, e isso aí vai distrair bastante o espectador. Então evite esse tipo de recurso, ok? Quando a gente fala em animação, né, as transições normalmente são utilizadas para a passagem de um slide para o outro, enquanto que animações são utilizadas para as imagens e o texto que está presente no slide. Então mesmo também se aplica às animações. Evite colocar essas animações aí que giram o texto, que piscam, que torcem, que pulam, né? Às vezes até vem até com um sonzinho, como se fosse um carro correndo. Então evite esse tipo de animação. É o seguinte, quando necessário, utilize o recurso esmaecer ou aparecer, tá ok, pessoal? No pior cenário, utilize apenas esse recurso que é o esmaecer ou aparecer,
que a imagem ela aparece suavemente na janela da sua apresentação. Bom, quando a gente fala de alinhamento, divisão e organização, às vezes quando a gente está transitando de um slide para o outro, o que que acontece? Uma caixa de texto, se ela estiver desalinhada, você vai notar a diferença, o desalinhamento, né? Vocês podem notar que se eu passar esses textos aqui, ó, o nome aqui, animações, transições, cores, estão sempre na mesma linha, na mesma altura. A mesma coisa esse slide principal, ele não sai do canto, ok? A barra também não sai. Isso é importante porque mostra que você é bastante organizado e está criando um slide de qualidade, né? Então evite, é por isso que eu peço a vocês que se forem fazer alguma configuração no slide, vocês façam logo no slide mestre. Faça essa configuração toda no slide mestre e só faz replicar na hora que você estiver montando a sua estrutura de slides, certo? O que que acontece? As caixas de texto, é interessante que todo o texto fique justificado, para evitar que algumas linhas fiquem com recuo à esquerda, com recuo à direita, alinhamento centralizado. Então todo mundo deve estar justificado para na hora da passagem das transições entre slides não ter uma imagem tão abrupta, ok? E se colocar figuras, utilizem apenas o que? Uma imagem por slide, ou se não, metade do slide uma imagem e outra metade texto. Vou mostrar um exemplo aqui agora, ó. Por exemplo, eu estou fazendo uma estrutura aqui no slide exemplo e eu estou falando sobre o Arduino Uno, certo? Coloquei o tópico aqui Arduino, fiz a explicação dele, mostrei suas características, resumidamente, certo? E aqui ao lado coloquei a figura, sempre colocar a legenda, figura 1, Arduino Uno, ok? É interessante ter uma legenda. Poderia colocar essa imagem aqui, evitem colocar ela centralizada com o texto passando entre os lados dela, então coloque a imagem apenas de um lado, ou só imagem ou só texto, né? Agora se for colocar texto e imagem, colocar o texto mais para um lado do slide e a imagem do outro lado. Outro fator importante que a gente vai falar agora é sobre paginação, sobre os títulos e enfatização. O que acontece? O espectador, às vezes, quando fica aberto a perguntas sobre o texto do slide, se o slide não tiver uma paginação, ele não vai saber falar, olha, fulano, volta para o slide e tal. Então o camarada vai ficar perdido. Então é interessante você ter essa estrutura aqui, ó. Aqui embaixo tá, ó, slide 11 de 16. Isso aqui é posto também no slide mestre. Então sempre coloquem essa disposição, slide X de tantos. Para o quê? Vamos supor que eu tenho uma dúvida no slide 11. Eu vou, quando você terminar a apresentação, eu vou falar, colega, por favor, volte lá no slide 11 que tem uma correção para a gente fazer, ok? Então é interessante todo slide ter paginação, ok? Os títulos é importante serem enfatizados. A exemplo desse aqui, ó, o título paginação, títulos enfatização, ele foi enfatizado com negrito e também tem esse símbolo aqui para identificar que é um título, ok? E também deve ter uma fonte maior do que a fonte do texto que está sendo exibido aqui embaixo, que é explicativo, de preferência, ok? Quando for o caso, algumas palavras de texto também podem ser enfatizadas. Eu enfatizei aqui o texto, mas eu poderia, por exemplo, a palavra enfatizar, deixar ela em negrito, só para enfatizar ela. Posso fazer isso. Posso até colocar uma cor aqui de vermelho, mas como eu falei, evitem trocas de cores, muitas cores,
e muita enfatização. Você enfatizar muito texto aqui dentro dessa estrutura. Por exemplo, enfatizar essa frase toda já não fica algo tão elegante, ok? E sempre coloquem títulos. Se você não coloca o título, você não está entendendo, você não sabe em que ponto da apresentação você está. Se eu não tivesse colocado o nome estrutura de slide aqui em cima, você não entenderia se a gente está falando da estrutura do slide, se está falando da apresentação. Você poderia estar perdido. Então sempre coloquem títulos para identificar o assunto que está sendo dito, ok? Assim como a explicação do assunto resumida aqui embaixo. Por fim, normalmente a gente coloca o que no slide? A bibliografia, os agradecimentos finais e questionamentos. Assim que você termina a exibição do slide, referente ao seu projeto, né, é interessante colocar o que? A bibliografia. São os livros, sites, os artigos, né, segundo as normas da ABNT, certo? Que o aluno realizou para fazer o seu trabalho, sua apresentação do slide, seu TCC e assim vai. É interessante também colocar uns agradecimentos finais. Bom, quem desejar, isso aqui no caso, os agradecimentos eles são optativos, né? Você que define se coloca ou não. Normalmente eu não coloco, eu coloco só um slide final agradecendo, agradecido pela sua atenção, por exemplo. Aí você pode colocar um momento de gratidão ou simplesmente um fim ou agradecido pela atenção, ok? E também pode colocar optativo, né, os questionamentos. Quando o trabalho está concluído, né, o grupo está aberto às perguntas. Se a gente estiver fazendo isso aí numa apresentação TCC, o pessoal tem o costume de colocar uma interrogação. Então não há problema em fazer isso não. Bom, agora vamos falar um pouquinho de postura na apresentação. Se a gente estivesse fazendo essa apresentação aqui ao vivo e a cores, é muito importante analisar o seu modo de vestir. Né? Para mulheres, nada de roupa decotada, né? Para homens, nada de roupa suja, boné, usar sandália, cores fortes ou roupas brilhantes, né? Tem mulher que gosta de apresentar o TCC com vestido de gala, né? Brilhante. Então é interessante isso. Então sempre um social básico, né? Imagina aí como se estivesse indo para uma entrevista de emprego. Maquiagem simples, né? Normalmente a gente tem problema mais com mulher. Mulher gosta de se maquiar bastante, vestir umas roupas exageradas, mas tá aí a deixa, né? Evitem isso aí. Pouco exagero nesse sentido. Bom, quando a gente fala em apresentar um slide, é interessante evitar de olhar para o slide. Uma dica que eu dou é vocês assistirem às apresentações do TED. O TED tem lá no YouTube, os apresentadores nunca olham para o slide, eles simplesmente clicam o passador de slide lá e começam a falar sobre o texto, sem nem olhar para o slide. Eles sabem em que ponto da apresentação estão. Então é interessante. Bom, você pode olhar para o slide também, não é proibido. Você pode olhar e realizar uma leitura. Por exemplo, eu vou falar agora sobre o modo de falar. Você olha para o slide para ver que vai falar sobre o modo de falar e começa a descrever o que está acontecendo, né? O que tem escrito no texto. Agora, se você ficar modo de falar, primeiramente evite olhar do slide. Em caso de alguma leitura, que o texto seja pequeno e sempre faça uma abordagem do que foi lido. Evite utilizar palavras toda vez olhando e o tempo todo olhando para o slide. A plateia, poxa, vai ficar chateado pra caramba, porque percebe que você está inseguro, percebe que você nem ao menos se preparou para fazer aquela apresentação, né? E fica extremamente chato, porque você fica de costas para a plateia. Então, evite fazer leituras e as leituras de texto pequeno, né? E ao final sempre uma abordagem do que você leu no slide. Bom, evite utilizar palavras muito complicadas, não vejo isso muito não, mas caso exista, algumas pessoas que gostam muito da língua portuguesa, né? É um exemplo que eu coloquei aqui, ó.
simplesmente a solução proposta mostrou-se inadequada. Vamos supor que você está fazendo um projeto e mostrou que não teve sucesso. Você viu que não vale a pena fazer aquilo, então você coloca solução proposta mostrou-se inadequada. Tem gente que gosta de enfeitar muito e falar solução acertada desvelou-se mal propício. Acho que quem tivesse escutando a apresentação dessa ia olhar, que danado esse cara quis dizer aí. Mas evitem o utilizo de palavras complicadas ou de muitos termos assim em inglês ou termos específicos da área, né? Às vezes vai falar um termo específico de uma área de administração, por exemplo, benchmark, feedback, aí o pessoal fica um pouco perdido. Então evite esses termos estranhos, ok? A linguagem, que você pode utilizar a linguagem técnica, né? O português claro e objetivo, nada de gírias, gaguejos, principalmente palavrões, né? E linguagem coloquial, evitem isso aí, né? Uma coisa super importante, nunca vá contradizer o que foi dito anteriormente. Se ocorrer o caso de você acabar contradizendo alguma coisa, você pede perdão e escolhe uma das duas opções. Perdoe, a resposta correta é essa, ok? Acontece muito isso em apresentações de TCC. Às vezes o aluno ele contradiz o que foi dito anteriormente, ou pior, às vezes o outro colega está apresentando e o anterior corrige ele ou contradiz. Isso é mais complexo, então evite isso aí. A postura na apresentação é evitar ao máximo passar o nervosismo para o público, né? Como é que você passa? Tremedeira, gaguejo, mão no bolso. O pessoal gosta muito de colocar a mão no bolso da calça, né? Ou mão para trás. Deixa as mãos soltas na frente mesmo, né? Bom, quem treme muito é interessante não usar o que? O laser pointer, porque o telespectador vai ver que a mão dele está tremendo bastante, né? Caso seja necessário usar o laser pointer, evite ao máximo tremer a mão. Toma um relaxante muscular, fica calminho e apresenta bem, ok? Não coloque a mão nos bolsos e jamais cruze os braços, né? Mantenha uma postura ereta e não fique desatento, sempre olhando para o público. E se estiver falando com uma pessoa específica, na hora da explicação, olhar para aquela pessoa. Bom, a interação com o público, evite ao máximo soltar piadas. O pessoal do TED sempre faz uma piadazinha de humor negro, mas ainda é permitido, né? Porque são grandes plateias e é mais um ambiente descontraído. Mas no TCC jamais solte piadas, né? E jamais se utilize brincadeiras para com o público, né? É uma apresentação TCC, não é um stand-up, não é para a gente estar brincando com o público e nem com os colegas da apresentação. Jamais deve-se fazer perguntas ao público ou aos convidados da banca, né? Você poderia levantar questionamentos. Por exemplo, você está fazendo a apresentação do TCC e levantar o seguinte questionamento: o que será mais importante? O alimento ou a busca por água? Aí você responde seu questionamento. Certamente é mais importante isso, ok? Mas nunca fazer perguntas diretamente assim ao pessoal da banca e nem aos convidados, não faz sentido isso. Também evite olhar apenas para uma pessoa. Porque o que acontece? Às vezes, quando estamos um pouco nervosos, centramos nosso olhar em algum objeto fixo. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma cadeira, uma parede, o teto, uma luz. Então evite isso. Não centre seu olhar em apenas um ponto fixo, né? Isso mostra que é nervosismo. Olhe para todos de um modo geral, ok? Bom, pessoal, e esta foi a apresentação que eu queria passar para vocês sobre bons modos em se construir uma apresentação em slide, né?
Eu espero que vocês tenham aproveitado o assunto e vou deixar esse material na plataforma e aguardo um bom retorno de vocês. Abraço.